Olá, seja bem-vindo ao nosso momento de oração e de estudo da Bíblia. A partir de agora, todos os domingos, pela manhã, já bem cedinho, a partir das 6 horas, vai estar disponível em nosso canal o resumo da lição da Escola Sabatina. E nesse trimestre é uma lição muito importante, falando sobre a importância do testemunho. Então eu quero convidar você a assistir nesse momento a recapitulação da lição número 1 da lição da Escola Sabatina. O tema, Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. Esse é o tema do trimestre da lição da Escola Sabatina. Quero convidar você a me acompanhar na lição número 1, que fala Por que testemunhar? Esse é o título da lição da Escola Sabatina dessa semana. Da semana que vai do dia 27 de junho até o próximo sábado, que é o sábado, dia 4 de julho. Isto é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Esse é o verso para memorizar. Seria bom você fazer um exercício e tentar memorizar também. Já fui bom nisso. Hoje, com o tempo, a gente vai ficando mais difícil, não é? Mas eu quero destacar na lição de sábado à tarde que o maior interesse do céu é salvar o pecador. A maior alegria do céu é quando alguém aceita Jesus como seu Salvador. E essa também precisa ser a maior alegria da Igreja de Deus também. Diferente dos deuses pagãos, que precisavam seres humanos fazerem sacrifícios para poder agradá-los, Deus fez o sacrifício para poder salvar o homem. Deus se ofereceu como um sacrifício. Na lição do domingo, aparece o título Oferecendo Oportunidades de Salvação. E nesse dia vai apresentando que cada dia que Deus nos dá, Deus ele dirige uma cadeia de circunstâncias para serem oportunidades para nós buscarmos Jesus e sermos salvos e nos mantermos salvos cada dia na presença dele. A pergunta número 1 que aparece na lição de domingo diz assim: o que o Evangelho de Lucas ensina sobre o propósito de Cristo em vir à Terra? Como podemos cooperar com o Senhor nessa obra de salvação? Em Lucas 19:10 diz que o ministério de Jesus foi para vir buscar e salvar o perdido. Ele veio exatamente com esse maior propósito. O ministério de Jesus é a expressão máxima dessa busca de Deus em salvar o homem. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas a questão é, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? É por isso que Deus nos coloca cada dia em ocasiões especiais, em circunstâncias especiais, a fim de que nós então possamos falar de Jesus, para que outras pessoas também venham a crer em Jesus e serem salvos pelo poder da graça de Cristo. Na lição de segunda-feira, o que agrada a Jesus? Esse é o título que aparece. Bem, o que agrada a Jesus? Vamos ver aí a pergunta número 2, que fala sobre como essas histórias que aparecem em Lucas 15 falam sobre o prazer de Jesus em salvar. Em Lucas 15 aparece a história da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Em todas essas 3 parábolas, nós vemos que o prazer de Deus é salvar o perdido e que o céu faz festa quando isso acontece. O sofrimento da humanidade angustia o coração de Deus. Cada vez que alguém está sofrendo por doença ou por injustiças, o coração de Deus sofre. E cada vez que nós, então, levamos esperança e salvação para aqueles que estão sofrendo, essa é uma forma de alegrar, de agradar o coração de Deus. Todo o céu se alegra com a salvação. É por isso que nós, cristãos, também vemos na salvação das pessoas a nossa maior alegria. Alegramos o coração de Deus, então, quando nós compartilhamos com nossos vizinhos, com nossos amigos, com as pessoas que amamos o Evangelho da salvação, o Evangelho da esperança. Na lição de terça-feira, nos apresenta crescendo por meio da doação. O Mar Morto, ele é colocado como uma ilustração de alguém que não aprendeu a dar aquilo que recebe. O Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra. Ele está a 423 metros abaixo do nível do mar. Ele recebe água, em especial, do Mar da Galileia. Mas por ele ser muito baixo a sua localização, ele apenas recebe e não passa para ninguém. Faz com que a sua água fique muito densa
e peixes e plantas não possam existir, né, no Mar Morto, e apenas algumas bactérias, pequenos seres vivos, conseguem sobreviver àquela água tão salgada. Assim também é a vida da pessoa que não aprende a doar aquilo que recebe de Deus. É por isso que aqui na pergunta número 4, que aparece na terça-feira, diz o seguinte: o que o cristão que recebe as refrescantes bênçãos da palavra de Deus deve fazer? Em João 7,38 diz o seguinte: aquele que bebe de Jesus, ele se torna, do seu interior fluirão rios de água da vida. Foi isso que Jesus nos ensinou no Evangelho. Também encontramos em Lucas 6,38 que dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aqui nós vemos que quanto mais nós recebemos, mais também temos o dever e devemos ter o prazer de compartilhar. Quando você e eu compartilhamos o Evangelho, compartilhamos esperança e mais força e fé Deus comunica ao nosso coração. Mais vida. A igreja que compartilha o Evangelho é uma igreja viva. O crente que não compartilha o Evangelho, só lhe resta uma alternativa: egoísmo e morte. Na lição da quarta-feira, nós encontramos o título Fidelidade ao Mandamento de Cristo. Aqui encontramos que Deus deseja que todos conheçamos a verdade e sejamos salvos. Jesus não está retardando a sua promessa. Pelo contrário, ele é paciente e ele quer que todas as pessoas conheçam a verdade e cheguem ao arrependimento. Também encontramos aqui na parte da quarta-feira a pergunta número 5 e 6 falando que o prazer de Deus então é poder salvar. E ele nos manda que sejamos luz para testemunho e salvação das pessoas a todos os confins, até os confins da terra. Na lição de quinta-feira, encontramos que precisamos ser motivados pelo amor. O maior motivo que levou Paulo, levou Jesus e levou os apóstolos e precisa levar eu e você a pregarmos o Evangelho, precisa ser o amor de Cristo. Esse deve ser o motivo de cada ação que fazemos para Deus. Na sexta-feira encontramos que o recurso que Deus encontrou para que os cristãos da igreja primitiva finalmente compreendessem e decidissem espalhar o Evangelho além de Jerusalém foi permitindo que a perseguição viesse sobre a igreja cristã. E então, com a perseguição, os cristãos foram obrigados a saírem espalhando o Evangelho por todos os lugares onde eles iam. Mas não era a princípio esse o plano de Deus. Mas foi necessário e Deus, através dessa permissão de sofrimento, cumpriu o seu propósito. Eu espero que Deus não tenha que permitir uma perseguição ou uma crise mais forte sobre a Igreja de Deus para que nós preguemos com mais amor e alegria o Evangelho de Cristo. Eu quero convidar você a cada dia, cada momento, vamos pregar mais o Evangelho, vamos espalhar mais o Evangelho de Jesus. Nós temos aqui em nosso canal, Minha Escola é 10 no YouTube, colocado cada sexta-feira uma lição do curso bíblico Amigos da Esperança. E eu gostaria que você fizesse um hábito de cada semana compartilhar essas lições com seus amigos. E em cada circunstância que Deus colocar em seu caminho, em cada oportunidade, quero desafiar você a compartilhar o Evangelho de Jesus. Vamos orar nesse momento? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, que nós possamos a cada dia estar compartilhando o Evangelho. Por que testemunhar? Porque esse é o mandamento do Senhor. E esse também queremos que seja a nossa alegria. Nós queremos que o motivo que nos leva a pregar seja o amor por Cristo Jesus, por tudo que Ele fez por nós. Que o Senhor Jesus habite em nosso coração, a fim de que do nosso coração possam fluir rios de água da vida para salvar aqueles que estão ao nosso redor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.